FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje, quarta-feira, 3 de janeiro de 2013. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, José Calazans. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. E agora os destaques de O Mundo em sua casa desta quarta-feira. Polícia garante que final do ano em Goiás foi tranquilo. Vereadora que desapareceu depois da posse é presa no Paraná. José Genuíno assume hoje cargo de deputado. Vigília de Ano Novo termina com 16 mortos e 120 feridos em Angola. Oposição venezuelana exige divulgação de informações sobre a saúde de Chaves. Times goianos dão início à temporada 2013. O Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com chuva isolada. A temperatura máxima atinge 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Agora no Parque Santa Cruz, 23 graus. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Balança comercial tem o pior resultado em 10 anos. O estado de São Paulo, Estados Unidos aprovam um projeto contra abismo fiscal e bolsa sobem. Correio Brasiliense e aumentos em série abrem o ano novo. Valor econômico, concessão de ferrovias atrai investidor novato. Estado de Minas, imprudência em mão dupla. Jornal do Comércio, ônibus sobe de 5,75% a 13%. 0 hora, frota cresce 10 vezes mais do que em rodovias asfaltadas. Brasil Econômico, superávit comercial é o menor em 10 anos e não se recupera em 2013. Diário da Manhã, governo prevê saldo positivo da balança comercial em 2013. 7,3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. A divulgação dos nomes do secretariado do município de Goiânia, prevista para ontem, ainda não foi realizada. A assessoria da prefeitura informa que, por decisão do prefeito Paulo Garcia, a lista com o nome dos secretários municipais deve ser anunciada em entrevista coletiva à imprensa ou amanhã pela manhã, a partir das 10 horas no Paço Municipal. E o prefeito Paulo Garcia garante que 2013 será o ano de consolidação da gestão petista em Goiânia. Eleito e empossado, o prefeito da capital, Paulo Garcia, disse que está focado na administração de Goiânia nos próximos 4 anos. De acordo com o prefeito, o que ele quer é que a gestão sirva de base para as pretensões do grupo político ligado à base aliada da presidente Dilma Rousseff, que tem a intenção de conquistar o governo do estado. Neste sentido, Paulo Garcia afirma que 2013 será um ano decisivo. Penso que dentro, sem falsa modéstia, o 2013 da nossa administração é fundamental para o projeto político que nós defendemos para a cidade, para o estado e para o país. Nós temos uma coerência, nós temos um projeto único. O nosso projeto, ele não se distingue nas diversas instâncias da federação. E penso que, naturalmente, isso tem importância. 2013 será um ano de muita sorte para todos nós. Eu prefiro me ater às minhas responsabilidades atuais, que já são enormes, do que pensar em um futuro em que eu não posso fazer nenhum tipo de premonição. Apesar de ter o nome citado como um dos possíveis candidatos ao governo do estado, Paulo Garcia não quis comentar o assunto. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7,5.
O deputado estadual Fábio Souza, do PSDB, assumiu interinamente a presidência da Assembleia Legislativa. Ele permanece no cargo até 1º de fevereiro, quando toma posse o presidente eleito Helder Valim, do PSDB. 6 deputados assumiram prefeituras, abrindo vagas no Legislativo Estadual. A partir desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa tem nova configuração, com a saída de Jardel Seba para a Prefeitura de Catalão, Jânio da Roa em Trindade, Evandro Magal em Caldas Novas, Cristóvão Turmin em Lusiânia, Hildo do Candango em Águas Lindas e Misael Oliveira em Senador Canedo. Novos parlamentares ocupam as vagas até 31 de janeiro de 2015. Entre os recém-empossados, Marlúcio Pereira, do PTB, retorna à casa depois de ter ficado fora nas eleições de 2010. Representante da cidade de Aparecida, Marlúcio Pereira era o 3º suplente do PTB. O primeiro, Thales Barreto, foi efetivado na vaga de Cristóvão Turmin. O segundo suplente, Frei Valdair de Jesus, assumiria no lugar de Hildo do Candango, mas optou pela cadeira de vereador em Anápolis, abrindo espaço para a efetivação de Marlúcio Pereira. Segundo o PTBista, sua posse vai favorecer a Aparecida de Goiânia. Não vou fazer a oposição irresponsável, mas eu vou dar o apoio que a cidade merece. Então, nós temos que juntar agora lá, tem 3 deputados de Aparecida. Até agora nós temos que unir os 3 para as coisas, chegarem mais rápido em Aparecida. Marlúcio Pereira diz conhecer bem o drama das famílias de dependentes químicos e pretende trabalhar para minimizar o problema. Um dos meus projetos era criar o passaporte da liberdade. Como é que funciona esse passaporte da liberdade? A família, o usuário que realmente quer tratar, o governo custear uma parte desse tratamento. Então seria o passaporte da liberdade. Eu já tive uma conversa com o governador e também a gente vai ver se sensibiliza também os prefeitos das cidades maiores, das cidades mais ricas, para criar esse passaporte lá também. Para não deixar só com o governo estadual, mas eles também, porque tem prefeitura aí, igual o Senador Canedo, igual São Simão, igual Alto Horizonte, igual Rio Verde, que dá conta de criar esse passaporte lá. Então já ajuda o governo aqui, E o governo federal realmente agir, diretamente para a gente começar verdadeiramente o combate e o apoio a essa família. Além de Marlúcio Pereira e Thales Barreto, foram efetivados ontem como novos deputados Nédio Leite e Júlio da Retífica, do PSDB, Cimeison Silveira, do PSC e Ney Nogueira, do PP, beneficiado pela vitória de Evandro Magal em Caldas Novas. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Horário brasileiro de verão 7 e 8. Ontem, o governador em exercício, José Eliton, esteve na cidade de Formosa. Visitou obras e assinou convênio para a construção de casas. Nesta quarta-feira, o governador interino também visitou obras em uma escola estadual e a estação de tratamento de esgoto da cidade, que será ampliada, além de assinatura de convênio para a construção de 500 casas populares. José Eliton destaca as obras e o dinamismo do governo estadual. O governo do estado não para, trabalha diuturnamente para responder à sociedade. Nós estamos aqui em Formosa prestando contas da nossa ação nesses 2 anos, mostrando ao cidadão o respeito que nós temos com ele, a transparência que deve se pautar ao governo. Afinal de contas, o nosso cliente é o cidadão e a ele nós devemos, como governantes, prestar contas de nossas ações. E vamos fazer isso em todas as regiões do estado de Goiás. Mas mais do que isso, estamos aqui juntamente com o prefeito Itamar, fazendo a parceria sólida entre o governo do estado e o município, trazendo investimentos importantes. Anunciamos agora aproximadamente 50 milhões em investimentos na cidade de Formosa, na área de saneamento básico, na área de segurança pública, na área de educação, em todas as áreas essenciais para o desenvolvimento dessa cidade. Nós temos convicção e certeza que o ano 2013 será um ano de absoluta realização no estado de Goiás, onde as pessoas vão observar o maior pacote de investimentos já visto na história do estado. Já o prefeito de Formosa, Itamar Barreto, do PSD, ressalta o desenvolvimento da cidade e região com apoio do governo estadual. Eu já antevejo um futuro brilhante, uma transformação enorme aqui no nosso município, com esse apoio que nós estamos recebendo do governo Marconi Perillo, do governador José Eliton. Nós sabíamos disso. Na área de segurança pública, governador em exercício José Eliton entregou 28 novas viaturas à Polícia Militar de Formosa. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. O mundo em sua casa. Política Nacional.
A vereadora de Ponta Grossa, no Paraná, professora Ana Maria, do PT, que desapareceu após a posse, foi presa em flagrante ontem. Segundo a polícia, ela forjou o próprio sequestro. Ela e outras 4 pessoas que tiveram participação na fraude serão denunciadas por falsidade processual, falsa comunicação de crime e formação de quadrilha. Com exceção de um dos suspeitos, todos estão detidos. Presidente Dilma reduziu contato com a imprensa à metade em 2012. Contrária a entrevistas, a presidente Dilma Rousseff falou menos com jornalistas no segundo ano de seu mandato. Das 100 entrevistas que concedeu desde que tomou posse em 2011, 64 foram no primeiro ano e 36 em 2012. Na hora de falar com exclusividade, a presidente tem priorizado veículos estrangeiros e programas de televisão do Brasil, em especial os de entretenimento. A maior parte de todas as 22 entrevistas exclusivas concedidas por Dilma nos 2 primeiros anos do mandato foi para a imprensa internacional e para programas populares da TV brasileira, nos quais ela dificilmente é questionada sobre temas polêmicos. Conforme o cientista político da Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, a presidente fala o que quer. A presidente Dilma, ela só fala do que ela quer, né? Tanto é que em várias situações, várias coletivas, o próprio café da manhã que ela manteve com jornalistas recentemente, ela recusou responder várias perguntas, né? Em grande medida, isso é uma maneira de manter a mídia focada apenas naquilo que o governo quer mostrar. E aí ela reforça apenas os seus pontos positivos e fala muito pouco dos seus pontos negativos. Agora, o risco dessa estratégia é que ela comece a passar para as pessoas uma postura arrogante. Membros do governo acreditam que a fórmula tem funcionado para a imagem da presidente. Diante dos bons índices de popularidade do governo, que se mantém com 62% de aprovação, a estratégia de comunicação deve ser mantida. O cientista político da Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, afirmou que a presidente Dilma mostra ter um estilo mais vocacionado para a gestão do que para a política. Bom, eu acredito que, primeiro, ela está reforçando uma característica que é da sua personalidade, do seu estilo pessoal, que é aparecer menos na mídia, né? Pautar menos a mídia. Em relação ao presidente Lula, nós temos estudos que mostram que ela aparece 30% menos do que ele. E isso denota um governo voltado para dentro, né? Ou seja, toda aquela impressão que se tem de que a Dilma Rousseff ela tem um estilo muito mais vocacionado para a gestão do que para a política, acaba se confirmando nesse tipo de número. A presidência afirmou que Dilma Rousseff concede entrevistas de acordo com a possibilidade de sua agenda e que outras autoridades também falam em nome do governo. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h13. O suplente de deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, vai tomar posse hoje para um novo mandato na Câmara. Ele foi condenado no processo do Mensalão, mas a legislação permite que ele assuma o cargo até que sejam esgotados todos os recursos do Supremo Tribunal Federal. Eleito suplente em 2010 pelo PT de São Paulo, José Genuíno ganhou a vaga agora graças à saída de outro parlamentar do PT, Carlinhos Almeida, eleito para a Prefeitura de São José dos Campos, no interior paulista. Condenado a 6 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa e formação de quadrilha, o julgamento do Mensalão, o ex-presidente do PT, José Genuíno, teve apoio do partido para assumir a vaga. O primeiro secretário da Câmara dos Deputados, Eduardo Gomes, lembra que nada impede a posse de Genuíno. 7h14. O mundo em sua casa. Política internacional. A oposição na Venezuela exigiu que o governo dê informações sobre o estado de saúde do presidente venezuelano Hugo Chávez. O pedido foi feito em meio à divulgação de uma notícia de um jornal espanhol de que Chávez sobrevive apenas por causa de aparelho. A última informação oficial do estado de saúde do presidente dizia que ele passou a véspera do ano novo tranquilo e estável. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton deixou ontem o hospital em Nova York. Ela estava internada desde domingo para tratar de um coágulo na cabeça. De acordo com a equipe médica, ela tomou anticoagulantes e deve ter uma completa recuperação. A TV CNN exibiu imagens da secretária de óculos escuros deixando o hospital na companhia do marido, o ex-presidente Bill Clinton, e da filha do casal. 7h15. O mundo em sua casa.
Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, celebra logo mais às 9 horas no auditório da Casa de Prisão Provisória, em Aparecida de Goiânia, uma missa em favor dos trabalhadores do sistema prisional goiano. O evento é realizado pelo 3º ano consecutivo. As edições anteriores foram marcadas por muita emoção e bênçãos individuais a todos os participantes. Segundo a polícia, a chegada do Ano Novo em Goiânia foi tranquilo. Da noite do último dia 31 até o meio-dia desta quarta-feira, a Polícia Civil registrou 2 homicídios em Goiânia, número considerado baixo, principalmente em decorrência das várias festividades regadas à bebida alcoólica que marcaram a chegada do Ano Novo na capital. Para o delegado Edivaldo Félix do Nascimento, adjunto da Delegacia Estadual de Homicídios, essa tranquilidade registrada no primeiro dia do ano muito ajuda na investigação de outros inquéritos que estão sendo apurados naquela especializada. Cada vez que o plantão passa sem nenhum homicídio, é uma condição a mais para nós trabalharmos nos vários inquéritos que estão em andamento. Cada vez que ocorre o homicídio, é menos tempo para nós. Em várias outras cidades turísticas do estado, como Caldas Novas, por exemplo, a passagem do ano também foi considerada tranquila, sem a ocorrência de assassinatos. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E será apresentada hoje, a partir das 10 horas da manhã, a conclusão do inquérito policial que investigou a chacina de Doverlândia, que vitimou 7 pessoas em abril de 2012. Horário brasileiro de verão, 7 horas 17 minutos. A Polícia Militar de Aparecida de Goiânia diz que tem grandes desafios para este ano. E acredita que o trabalho no ano passado foi positivo. Para a corporação, o saldo é positivo. No combate ao tráfico de drogas, foram realizadas 38 grandes operações. Além disso, 204 armas de fogo foram tiradas de circulação e 167 foragidos da Justiça foram recapturados. Aparecida de Goiânia já esteve entre as cidades mais violentas do estado e hoje é a 17ª. O comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito Alves, fala sobre o maior desafio para a Polícia Militar. São as prisões em flagrantes. Nós fizemos aí cerca de 890 prisões em flagrantes ao longo do ano de 2012. E a frouxidão da lei, principalmente a Lei 12.403, que muitas vezes coloca todo esse esforço nosso, do policial 24 horas à disposição da sociedade, prende essas pessoas em flagrante e a lei muitas vezes coloca a pessoa em liberdade muito mais rápido até da ocorrência ser elaborada pelo policial. E uma situação que mostra que a Polícia Militar em Aparecida e também nas demais cidades, estando bem elaborado o nosso trabalho, são essas 121 mil abordagens a pessoas. Isso demonstra que a PM está na rua, está fazendo seu papel constitucional de prevenção. Para você ter uma ideia, nós abordamos mais de 1/4 da população geral de Aparecida. Isso é muito positivo. O 2º Comando também é responsável por Senador Canedo, Trindade e mais 9 cidades da região metropolitana. E logo mais, às 10 horas da manhã, uma reunião com os comandantes das companhias e batalhões do 2º Comando vão discutir estratégias de policiamento para 2013. O Coronel Silvio fala sobre a reunião. Primeiro eu quero fazer um feedback e agradecê-los pelo brilhante trabalho que eles fizeram em conjunto com o seu corpo de oficiais e praças. E já fazer o nosso planejamento estratégico para 2013 das nossas novas ações que nós queremos implementar no 2º Comando Regional, principalmente em Aparecida de Goiânia. Nós queremos ser mais exitosos ainda do que fomos em 2012. Outra ação importante da Polícia Militar foi a vistoria de mais de 72 mil veículos, entre carros e motos, em 2012. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. Detran divulga resultado das Blitzen da balada responsável realizadas na capital. Aparecida de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas e Pirinópolis entre 28 de dezembro e 1º de janeiro.
717 veículos e 915 pessoas abordadas, 197 autos de infração emitidos e 3 presos em flagrante por dirigir embriagado. Este é o balanço da Operação Balada Responsável realizada pelo Detran, em conjunto com a Polícia Militar em 24 pontos, sendo 12 em Goiânia e o restante em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Pirenópolis e Caldas Novas. Para o diretor de operações do Detran, Coronel Sebastião Vaz, o balanço é positivo, principalmente no que diz respeito ao número de mortes no trânsito na capital durante a passagem do ano. Positivo, exatamente porque nós não tivemos nenhuma fatalidade de acidentes na capital com mortes relacionadas à questão do trânsito. Tivemos 24 pontos em Goiânia e no interior do estado e o nosso julgamento é que, devido à questão da grande repercussão que teve há pouco mais de uma semana das alterações da lei seca, acabou isso criando no inconsciente coletivo das pessoas uma posição preventiva no sentido de não misturar a questão do álcool com direção. Então os números foram relativamente dentro da normalidade, não tivemos nada de fatalidade, apenas 41 pessoas foram autuadas com base no artigo 165 e vão pagar todas aquelas consequências da nova lei, R$ 1.915 de multa e as demais punições, e apenas 3 pessoas foram presas, uma em Goiânia e 2 em Anápolis, autuadas em flagrante por estar dirigindo em estado de embriaguez avançado. Ao todo foram realizados durante a operação 333 testes do bafômetro, sendo que 25 motoristas se recusaram a fazê-lo e entraram na contagem dos 44 que foram autuados de forma administrativa e que agora terão que pagar uma multa de R$ 1.915, além de terem a carteira apreendida. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E nas rodovias estaduais o número de acidentes reduziu em relação a 2011. Foram 65 acidentes, com 93 feridos e 6 mortes durante o feriado prolongado nas rodovias estaduais goianas, de acordo com o balanço divulgado pelo Batalhão Rodoviário. No mesmo feriado do ano passado, que foi menor, apenas 2 dias, foram 75 acidentes, com 55 feridos e 9 óbitos. O comandante do Batalhão Rodoviário, Coronel Avelar Lopes Viveiros, comemora os números, mas diz que muita coisa ainda precisa ser feita. Sim, os resultados foram menores aí em número, mas o rodoviário não se dá por satisfeito. Nosso objetivo aí é reduzir ao máximo aí o número de ocorrências com vítima fatal. Nós tivemos 6 ocorrências esse ano com 6 mortos. Isso para nós ainda é grave. O nosso objetivo sempre nas operações aí é bater nesses números para que a gente possa conseguir resultados melhores. Ele explica que, mais uma vez, a imprudência foi a principal causa de acidentes. Eu tenho percebido aqui pelos números que o excesso de velocidade tem sido o nosso grande problema. Nós tivemos 65 ocorrências apenas esse ano, contra 75 do ano passado, quando não houve nenhum feriado prolongado. No entanto, nós tivemos 93 vítimas esse ano, enquanto que o ano passado nós tivemos apenas 55 vítimas. Isso mostra que, mesmo com todo o equipamento, toda a tecnologia para dar segurança ao condutor, não vem sendo suficiente diante aí do excesso de velocidade, pois uma ocorrência gerada com uma alta velocidade, via de regra, produz vítima. Somando com os números do feriado de Natal, 11 pessoas perderam a vida durante a operação fim de ano nas rodovias estaduais goianas. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Especialista aponta sintomas do derrame ocular. Dores de cabeça e mancha nos olhos. Esses podem ser sinais de um derrame ocular. Para saber mais sobre este assunto, vamos conversar com a oftalmologista especialista em córnea e lentes de contato, doutora Fabíola Carvalho. Doutora, quais são as causas do derrame ocular? Na verdade, nós estamos falando de um derrame que ocorre na superfície do olho, que é aquele que o paciente vê uma mancha vermelha de sangue, ou às vezes ele não percebe, alguém diz, olha, seu olho está vermelho, e fica uma mancha mesmo de sangue, ou o próprio paciente percebe essa mancha vermelha. Isso é uma hemorragia subconjuntival, que a gente chama, ou um nome técnico de hiposfagma. Então, o que acontece? Uma veia da superfície ocular, ela se rompe e há esse derramamento sobre a parte branca do olho. Normalmente, isso não tem assim muitos sintomas.
Às vezes há uma dor de cabeça ou uma coceirinha no olho, uma sensação de peso, e quando a pessoa vê, tá vermelho. O que acontece é que essas veias, elas são muito finas, e aí às vezes até uma forma de passar a mão pelo olho, esfregar o olho, ou mesmo, às vezes, pessoas que são hipertensas e estão com a pressão um pouco descontrolada, pode vir a ter esses sangramentos. Normalmente, eles são benignos. São sangramentos que se resolvem espontaneamente, que ocorrem no momento, não ficam repetindo, não são tão frequentes, que não precisam um tratamento específico. Diferente das hemorragias de dentro do olho que atrapalham a visão. Esse tipo de hemorragia, assim, ele é mais assustador do que grave. Então não é necessário já de imediato a pessoa correr e procurar um médico? Não, o que acontece é assim, às vezes a pessoa tem outras doenças sistêmicas, como a hipertensão, ou é uma pessoa que toma algum remédio que tem algum efeito sobre a coagulação do sangue, né? Então, nesses casos, é até importante verificar como é que está, medir pressão arterial, verificar se não está tendo uma predisposição a hemorragias em outros órgãos. Existe uma idade, doutora, que isso ocorre com mais frequência? Que a gente geralmente vê, claro que com o passar da idade, nas pessoas mais ou menos da 4ª, 5ª década de vida, mas às vezes a gente vê em jovens, em crianças, sendo mais raro, mas a gente também vê. Então, para tirar todas as dúvidas, quando acontecer isso, o recomendado é que procure o médico. Procure o médico. Evitar esforços físicos muito constantes, né? Olha, sangrou, então evitar uma exposição ao sol, até que possa passar por um médico para verificar realmente o que aconteceu. Nós conversamos com a oftalmologista Fabíola Carvalho, ela que é especialista em córnea e lente de contato. Eva Taldi para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Má postura e sobrepeso são algumas das causas do problema que só perde para a dor de cabeça no ranking mundial dos desconfortos. Segundo o estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, ligada à Fundação Oswaldo Cruz, 1/3 dos brasileiros sofre de dor de coluna. Entre as principais causas estão tumores, cistos, lesões nos nervos, nas vértebras, nos discos e principalmente má postura e obesidade. Para o cirurgião especialista em coluna vertebral e mestre pela Universidade Federal de São Paulo, Alexandre Reis Elias, muitos problemas poderiam ser evitados se as pessoas observassem o posicionamento do corpo na prática de atividades cotidianas, como dormir e sentar. Devemos dar atenção à coluna tanto de dia quanto à noite. Fazer movimentos ergonômicos, movimentos que não causem dor na coluna durante o dia e tomar cuidado com as posturas da coluna durante a noite na hora de dormir. Uma grande dica é não dormir de barriga para baixo. Dormir em geral ou de lado com travesseiro entre os joelhos ou de barriga para cima e, se for o caso, com travesseiro abaixo dos joelhos. O especialista chama a atenção sobre o excesso de peso na mochila das crianças, o que pode causar danos irreversíveis. A mochila escolar ela não deve passar 10% do peso e, se for uma mochila um pouco mais pesada, você tem que andar com uma mochilinha de rodinha. Se for uma mochila até 10% do peso, você pode usar no ombro, porém deve vestir nos dois ombros para equilibrar o peso. Então a criança fica pendendo para um lado e isso pode causar uma dor, um desconforto. Alexandre Reis afirma que o RPG e exercícios de relaxamento melhoram a dor na maioria dos casos, mas a atenção à coluna deve se tornar um hábito de vida e recomenda os cuidados para evitar as crises agudas. Um caso bem comum que nós atendemos diariamente é um indivíduo que tem uma lombalgia aguda, então ele tem uma dor lombar entre a última costela e as nádegas. E é uma dor brutal inicialmente, e normalmente isso ocorre por algum movimento errado. E o movimento mais comum é de abaixar com as pernas esticadas. Então, se nós corrigirmos a postura, nós evitamos crises de dor desse sentido. Então, nesse caso, qual que é a orientação correta? Na hora de abaixar, você dobra os joelhos e abaixa com a coluna ereta, com a coluna reta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial é atingida pelo problema. Investigar as causas da dor é a melhor solução para evitar maiores limitações. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29.
Desde a última terça-feira, 1º de janeiro, está em vigor o novo valor do salário mínimo, que passou de R$ 622 para R$ 678. O aumento foi de R$ 55,87, 8,98%, e vai representar um impacto de 1 bilhão e 880 milhões de reais para as prefeituras em todo o Brasil. O índice de reajuste foi superior ao da atualização monetária no período. Desde 2013, no acumulado desses impactos chega a 14 bilhões de reais, segundo estudos feitos pela Confederação Nacional dos Municípios. Em Goiás, a Associação Goiana de Municípios faz um levantamento sobre os reflexos junto à folha de pagamentos de salários a servidores municipais. Vamos conversar com Luiz Antônio Estival, ele é presidente da Associação Goiana dos Municípios. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Zé Clazan. É um prazer muito grande falar com vocês. Prefeito, por que os dirigentes municipais que acabaram de tomar posse, agora dia 1º, esse aumento é mais um motivo de preocupação? É preocupante o quadro, né? Os municípios vêm de uma crise profunda, realmente é um impacto muito forte nas finanças do município, mesmo porque os municípios estão sobrecarregados, são muita responsabilidade em cima dos prefeitos, e o aumento do salário mínimo, realmente, quem paga a conta é os municípios. Quando se aumenta o salário mínimo, e em Brasília publica o aumento, que nós somos a favor que o trabalhador tem que ganhar bem, acho que isso é um ganho real que os trabalhadores estão tendo, e está dando mais oportunidade, está gerando mais renda, então a gente é a favor. Mas ao mesmo passo, precisa realmente compensar esse aumento. O governo federal tem que compensar os municípios, porque eles não estão aguentando. É mais uma despesa a mais que os municípios vão ter. E não tem onde mais tirar recurso para compensar realmente esses aumentos, porque é um aumento que está acima da média, da média, então isso causa impacto profundo, não só o financeiro real, mas também previdenciário também. Aumenta o recolhimento da Previdência também, que é um dos grandes problemas que os municípios estão enfrentando. Então, isso vem causando um transtorno financeiro muito grande, principalmente nesse momento que os prefeitos assumiram a administração ontem. A situação é difícil, muitos prefeitos estão encontrando os municípios com situação difícil, então nos preocupa bastante essa situação, porque o governo federal, se ele não criar um mecanismo aí de compensar, os municípios não aguentam mais. Nós estamos vivendo já uma crise profunda. Em Goiás, pelo menos quantos municípios vão sofrer um maior impacto em relação a esse reajuste? Eu digo 90% dos municípios goianos. 90% estão com uma situação muito difícil. Por quê? A grande maioria dos municípios hoje ele sobrevive do fundo de participação. E são municípios que estão cerca de 70% a 80%, são municípios de 0,6 até 10 mil habitantes, que sobrevivem exclusivamente do repasse do fundo de participação. Então nós estamos vivendo um momento difícil, porque a questão do IPI, da isenção que foi dada, então isso tirou receita dos municípios. Então essa situação, ela gera um conflito, gera uma situação de instabilidade nos municípios. Então a preocupação é muito grande, nós estamos no sinal de alerta. Então, se o governo federal não compensar os municípios, os prefeitos, vão ter sérios problemas. E a GM está muito preocupada com essa situação. Presidente, o Diese aponta que o novo mínimo injeta 32 bilhões de reais na economia nacional. Como os municípios podem se aproveitar do giro desse montante para reduzir o impacto nas finanças públicas? Com o aumento, fomenta a economia. A economia do município vai fomentar, nós somos a favor. Mas é um momento oportuno, né, dos municípios também. Eles tentaram adequar a nova realidade. Então, conforme esse estudo de ESE, os municípios vão ganhar. Tem seu ponto positivo também desse aumento do salário mínimo. É mais renda, é mais movimentação de recursos na economia, fomentando a economia local. Mas uma das grandes dificuldades do município hoje porque os municípios estão sobrecarregados. A grande maioria dos municípios hoje estão gastando quase 50% da sua receita com folha de pagamento.
Então, isso o que acontece? Porque as demandas estão aumentando. Com o aumento do salário mínimo, o índice aumenta. Então, também o prefeito tem que ter o cuidado, porque ele extrapola o limite da lei de responsabilidade fiscal. Se ele descumprir o mínimo que ele tem, 54% máximo que ele pode chegar, ele vai ter que passar ele não pode passar desse índice, porque ele vai ser penalizado. Sim, então, mas esse aumento não deveria estar no planejamento das prefeituras, já que todo ano o orçamento dos municípios ele deve ser voltado para o exercício do ano seguinte? Realmente os prefeitos, quando foi feito o orçamento do ano passado, está previsto realmente esse planejamento financeiro. Só que nós estamos vindo aí nesse último semestre aí, começo de ano, com essa queda no repasse do fundo de participação, que não estava previsto. Quando nós fizemos os orçamentos, nós não contávamos com essa queda drástica que está tendo no fundo de participação, porque reflete com a isenção que foi dado a questão do IPI e da CID. Nós não estamos recebendo CID e praticamente não tem possibilidade de receber a CID. Então nós estamos perdendo receitas. E quando nós muitas vezes fizemos o orçamento, muitas vezes não estava previsto essas perdas. O governo federal garantia que ia passar esses recursos aos municípios. Agora veio o aumento e nós estamos com perda de receita. Por isso que nos preocupa esse quadro. Bom, a Confederação Nacional dos Municípios afirma que a política de aumento do salário mínimo beneficia a população e causando problemas às prefeituras. E as prefeituras, Luiz Antônio Estival, teriam uma saída suficiente para aqueles de baixa arrecadação? A dificuldade daquela é que tudo que acontece joga em cima dos municípios. Os municípios que têm que absorver tudo isso, porque o município está na ponta. Ele está de frente com o problema. Então, o que acontece? O prefeito não está aguentando mais. Ele está enxugando a marca, está trabalhando no limite do limite para poder dar conta de toda essa demanda que vem para cima dos prefeitos, porque é o prefeito que é responsável por tudo no município. Então, isso, se tem um problema, ele procura o município, é o prefeito. Então, a situação realmente é uma situação sim, de instabilidade, porque nós estamos entrincheirados, porque realmente não tem onde cortar. Mas agora o prefeito tem que ser criativo, tem que buscar parcerias, e hoje nós temos um momento oportuno de buscar uma parceria importante com o governador. O governador aqui, que está fazendo parcerias com os municípios, tem ajudado os prefeitos, é um governador municipalista. Então é um momento nós aproveitarmos esse momento para tentar criar alternativas para sobressair do problema. Então a gente deixa a recomendação aos prefeitos que trabalhem com muita cautela, com muita prudência, porque é preocupante, porque ainda tem situações de municípios aí que ainda estão com salários atrasados, que os prefeitos assumiram com salários atrasados. Agora você imagina, com um aumento e ainda mais com salários atrasados. Então, exige um esforço adicional muito grande para conseguir sobressair dessa situação de dificuldade. Ok, conversamos com o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Luiz Antônio Estival, sobre a situação difícil porque passa a maioria dos municípios brasileiros. Bom dia, presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia, Calazan. Bom dia, Carino. É um prazer muito grande falar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Tenham um bom dia a todos. Conversamos com o Luiz Antônio Estival, presidente da Associação Goiana dos Municípios, sobre os impactos do aumento do salário mínimo nas prefeituras de municípios goianos. 7h38. 6 deputados e uma suplente assumem vagas na Assembleia Legislativa. A solenidade foi presidida pelo novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Souza, do PSDB. Dentre as autoridades que prestigiaram o evento, o secretário da Casa Civil, deputado Vilmar Rocha, e o deputado federal Roberto Balestra. 6 deputados renunciaram seus cargos no final do ano passado para assumir cargos de prefeito. São eles Jardel Seba, Jânio da Rua, Hildo do Candango, Cristóvão Turbim, Misael Oliveira e Evandro Magal. Dos empossados no dia de ontem, 5 foram efetivados. Dádio Leite, Juda Retífica, do PSDB, Marlúcio Pereira, PTB, Ney Nogueira, PP, Cimeison Silveira, do PSC. Thales Barreto, do PTB, que exercia o cargo de deputado, foi efetivado. E Gracilene Batista, do PTB, assumiu como suplente.
Simeison Silveira era vereador por Goiânia e acha que o trabalho agora sofrerá grandes mudanças. Eu creio que a abrangência muda. O municipal, a gente está muito focado em Goiânia, né? Então eu trabalhei esses 4 anos muito voltado para Goiânia. Agora nós temos uma obrigação a nível do Estado. Então eu creio que os princípios são os mesmos do parlamento, mas cresce a responsabilidade, cresce o tamanho do trabalho. Júlio da Retífica já tem experiência no cargo e está esperançoso quanto à atuação do governo estadual da região norte do estado. Nós estamos aqui de volta, continuarmos o trabalho, principalmente no desenvolvimento da região norte. A questão da industrialização, a questão que nós temos lá de tratar a região diferente de maneiras diferentes. Eu não tenho dúvida, o governador Marconi preparou esses 2 anos e agora vai ser realmente o ano do investimento. Eu não tenho dúvida nenhuma, com a minha presença aqui na Assembleia, nós vamos trabalhar muito para que a gente possa levar o desenvolvimento para aquela região. Nédio Leite, outro parlamentar experiente, já definiu como será o seu trabalho da região do Vale do São Patrício. Eu sou um deputado que trabalha em sintonia com o governo. Eu já fui prefeito da cidade de Jaraguá, eu sei o que é as cidades, as prefeituras gostam. Eles gostam não é de projeto, é de obras. E o governador Marconi Perillo, ele tem um projeto muito grande para o estado de Goiás, que foi lançado agora o PAI. E eu quero levar esse projeto, essa liberação de todos os recursos que eu tenho para os municípios onde eu represento. Então esse é o meu projeto principal, é levar o PAI a todos os municípios aonde eu represento. Graciliane Batista vai reforçar a bancada feminina e acha que a partir de agora o governo do estado vai intensificar o seu trabalho. Eu vejo que os 2 primeiros anos foram anos de planejamento e de estruturação do estado. E eu acredito muito, sim, tenho certeza que nos 2 próximos anos, a começar deste ano, o governador Marconi Perillo irá sim desenvolver um excelentíssimo, brilhante trabalho na nossa região em especial. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. A seguir o noticiário esportivo. Sua casa. O mundo em sua casa. Esporte. Morreu ontem em Montevidéu, no Uruguai, um dos maiores goleiros da história do futebol. Mazurkiewicz disputou 3 Copas do Mundo e se destacou no Mundial do México em 1970. Ele também foi ídolo da torcida do Atlético Mineiro, onde jogou por 3 anos. Mazurkiewicz chegou ao Brasil logo depois da conquista do Atlético, no final de 1971, do primeiro Campeonato Brasileiro, tomando a vaga de Renato, que em seguida foi para o Flamengo. Tinha 67 anos, estava internado há 1 semana por causa de problemas respiratórios. E começou a temporada de 2013 para o Atlético. No Atlético, a reapresentação dos jogadores aconteceu na tarde de ontem. A diretoria atleticana, inclusive, já acertou com 4 jogadores. São eles: o lateral esquerdo, Leonardo, jogador de 27 anos que estava no Barueri. O lateral também esquerdo, John Lennon, ex-Vila Nova, vem por empréstimo. Ele estava no Botafogo. Madson, volante de 21 anos, que estava no Paulista de Jundiaí, além do atacante Ricardo de Jesus, 27 anos, por último, estava na Ponte Preta. Mais jogadores deverão ser apresentados pela diretoria do Atlético nos próximos dias. Jairo Araújo pretende contar com um elenco de 26 jogadores. O Atlético tinha 20 jogadores no elenco. Com a saída do atacante Felipe e a contratação desses 4 jogadores, o Atlético tem 23. Portanto, mais 3 jogadores deverão ser anunciados nos próximos dias. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Para o Goiás, os trabalhos deste ano começam nesta quinta-feira. Logo mais às 4 da tarde, no Centro de Treinamentos do Parque Anhanguera, acontece a apresentação do elenco do Goiás para a temporada 2013. Serão 16 dias de preparação até a estreia no Campeonato Goiano, dia 20 de janeiro, contra o Itumbiara. Aliás, estreia esta que será no estádio Serra Dourada.
A diretoria decidiu reformar o estádio Ailê Pinheiro na Serrinha e o Goiás, durante toda a temporada de 2013, vai jogar no estádio Serra Dourada. Na apresentação esta tarde, a expectativa da diretoria é apresentar para todos o lateral direito Marcos, ex-Atlético Goianiense, e o atacante Neto Baiano, que estava no futebol japonês, ex-Vitória. O Goiás que manteve a base do ano passado. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o meia Renan Oliveira se apresenta ao Goiás hoje. Ele será reemprestado pelo Atlético Mineiro ao time esmeraldino por mais um ano. Renan Oliveira subiu para o time profissional do Galo em 2008 e passou pelo Vitória da Bahia em 2010. Voltou ao Atlético, mas acabou emprestado ao Curitiba no começo do ano passado. E em junho foi repassado ao Goiás, onde permanece por mais uma temporada. Vila Nova começa ano com dispensa. No Vila Nova, os jogadores voltaram a treinar firme após as festividades de fim de ano. A diretoria do Vila não confirma os nomes, mas confirma sim que haverá uma lista de dispensa de jogadores. Até onde nós pudemos apurar, os nomes não confirmados pela diretoria colorada são do goleiro Juan, o zagueiro Rafael Morisco, o lateral esquerdo André Luiz e também o atacante Daniel. Esses jogadores podem estar nesta lista de dispensas no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila que ficará uma semana em Caldas Novas, vai fazer a parte final da pré-temporada na cidade das Águas Quentes, uma cortesia da prefeitura local. O Vila não gastará nada para ficar esta semana treinando em Caldas Novas, a partir da semana que vem, do dia 7 até o dia 12. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Do esporte é o que há. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que vocês já conhecem. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Sete e 47. O prazo final para solicitação de vagas para matrícula de novatos nas escolas da rede estadual de ensino termina hoje. Mais de 52 mil pedidos de vagas foram realizados desde o dia 21 de novembro, quando foi aberto o período de cadastros. Vamos conversar agora com Rafa Gomes Alves, ele é chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Calazan. A Secretaria da Educação já tem quantos novos alunos inscritos para este ano? Calazan, o último número que nós recebemos foi de 95 mil solicitações. E quem não conseguir fazer a solicitação da vaga hoje, vai ter mais algum prazo? O prazo vai ser prorrogado ou não? Karine, para essa primeira fase, né, ela encerra hoje mesmo, né? Então, assim, hoje é o último dia dessa solicitação, né, tanto pelo 0800 quanto também pela matrícula, do 0800 até as 20 horas. Sim. E pela matrícula, pelo site da matrícula até a meia-noite. Bom, falando em contato com a Secretaria da Educação, quais são o e-mail e o telefone que os interessados podem procurar para fazer a solicitação? Na solicitação, né, ele pode utilizar o 0800, que é 0800 645 6556, então 0800 645 6556, ou também pelo site da matrícula, que é www.matricula.go.gov.br. Então, qualquer um dos dois, né, meios, ele pode efetuar essa solicitação de vagas.
E quais são os documentos que o interessado, então, deve apresentar ao órgão para solicitar a vaga? Na solicitação, basta que ele tenha, né, em mãos o nome do aluno. Caso o aluno tenha o CPF também, esse número de CPF, caso não, somente o CPF do responsável, né, dados do responsável, né, nome também, data de nascimento do aluno, e a relação das 3 escolas que ele tem interesse em estudar, certo? De acordo com a prioridade. E qual o prazo que ele deve ter para a confirmação em definitivo da matrícula? É importante ressaltar essa questão, né, porque hoje finaliza o prazo, né, de solicitação de vagas. A partir do dia 7, então do dia 7 até o dia 15, né, o responsável ele precisa entrar novamente, né, ou no site, ou entrar em contato com o 0800 para saber qual foi a escola que o aluno foi alocado. Sabendo a escola que ele foi alocado, ele vai né, dirigir até essa escola para efetivar a matrícula. Para efetivação da matrícula, ele precisa ter, né, cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade, comprovante de endereço, certo? Telefones de contato com a família e também declaração de escolaridade. E o interessado em se matricular numa escola de tempo integral do ensino médio já pode procurar a Secretaria de Educação? Karine, nas escolas de tempo integral o procedimento ele é um pouco diferente, né? Porque a solicitação de vagas ela não é feita pelo sistema, nem pelo 0800 e nem pelo site da matrícula. Por essas escolas têm um projeto político-pedagógico diferente, é necessário que o pai ou o responsável vá até a escola, certo? Para ter uma reunião com o diretor, né, para explicar qual que é o projeto político-pedagógico e depois, caso ele ache que é interessante, que ela atende a expectativa, ele faz a efetivação da matrícula e solicitação na própria escola. O Raf Gomes Alves, talvez o mais importante disso tudo, em termos da informação que estamos repassando ao ouvinte da Rádio Brasil Central, a MFM, seja o fato da escolha do aluno se resumir a 3 escolas, para evitar, inclusive, a reclamação de que não achou vagas perto da sua residência, não é isso? Isso. Então, assim, nessa solicitação, então a gente já faz, né, essa consulta de quais são as 3 escolas que ele tem possibilidade de estudar. Claro que a secretaria ela vai tentar buscar atender a primeira opção, certo? Em alguns casos isso não é possível, mas sempre a gente, em mais de 90% dos casos de solicitação, a gente atende a primeira opção. Raf Gomes Alves, chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Calazans, e bom dia a todos os ouvintes também. Lembrando, então, obrigada, que o prazo para a solicitação de vagas para matrícula de novatos nas escolas da rede estadual de ensino termina hoje. Você pode fazer a sua solicitação pelo 0800 645 6556 ou pelo site www.matricula.go.gov.br. 7h52. Já está em vigor a nova tabela do IPVA para 2013, com redução média de 9,45%. A tabela foi elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP, levando em conta o valor venal dos veículos. Também vigora a partir de agora o calendário com as datas de pagamento do imposto. O IPVA pode ser pago em parcela única ou dividido em 3 vezes. Para os veículos com placas finais 1 e 2, a primeira parcela do imposto vence no dia 5 de fevereiro e a parcela única ou terceira parcela no dia 2 de abril. Muitos pais já iniciaram as compras do material escolar nesse início de ano. Comerciantes esperam aumento nas vendas de cerca de 30% e já trabalham formas de atrair os consumidores. As lojas de material escolar em Goiânia já comemoram o aumento no movimento. Muitos pais já antecipam as compras para evitar tumultos. É o caso da professora Ana Paula Leroy, que afirma que com mais tempo está conseguindo pesquisar preços e economizar. Fazer pesquisa, sempre com a lista em mãos, olhar, fazer uma pesquisa de no mínimo umas 3 papelarias antes de levar o produto para casa, porque varia muito de preço de papelaria para outra. Os comerciantes aguardam com ansiedade essa época do ano e se preparam para atender a demanda e aquecer as vendas. Kleber Fernandes Souza, que é subgerente de uma das maiores papelarias da cidade, espera um aumento de cerca de 30% no faturamento nesse período. Para alcançar o resultado, Kleber Fernandes afirma que apostou em variedade de produtos e em algumas promoções.
Tem feito várias promoções, entre elas, por exemplo, as mochilas de 2012, a gente colocou tudo em oferta. Tem mochila até com 50% para poder chamar mesmo a atenção do cliente, poder atender também. A gente também cobra dos vendedores um melhor atendimento, mais atenção. O comerciante João Batista Camargo também se preparou para o período. Ele explica que investiu no estoque de livros, na contratação de funcionários extras, além de oferecer a possibilidade de troca de livros usados por novos. Nós fazemos algumas listas de escolas e temos as estatísticas de anos anteriores. Então, em cima disso, a gente planeja o volta às aulas do ano seguinte. Mas é variedade. A gente procura atender na questão do livro e do material de papelaria. Sendo que o livro a gente trabalha com o livro usado e com o livro novo. O pai, querendo fazer uma boa economia, ele traz os livros que o aluno utilizou no ano anterior e a gente avalia e ele tem uma boa economia. Para conseguir baratear o valor do material escolar, é importante que o consumidor fique atento a questões como verificar produtos similares, a diferença de preço dos produtos com estampa de personagens, que podem ficar até 50% mais caros, e, claro, pesquisar bastante antes de comprar. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. A presidente Dilma Rousseff deu o primeiro passo para a unificação das alíquotas do ICMS. Já está vigorando a tarifa única para produtos importados. Atualmente existem duas alíquotas interestaduais de ICMS, 7% praticada pelos estados mais ricos e 12% praticada por estados emergentes como Goiás. A proposta do governo federal é que todos unifiquem a alíquota em 4% gradualmente, no período de 8 anos. Começando em 2013, caso haja consenso entre os governadores. O processo começou com a redução para 4% do ICMS nas importações. Na opinião do consultor tributário Denerson Rosa, a maioria dos estados perde com a unificação do ICMS na importação, sobretudo Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo, pois inviabiliza os incentivos fiscais já concedidos nestas operações. O que aconteceu foi que o ICMS, na saída, na venda, foi reduzido para 4%. O ICMS de produtos importados. Na saída para outros estados, o ICMS ficou menor. O estado de Goiás, junto com o Espírito Santo, com Santa Catarina, tem um grande volume de operações que acontecem de importação por conta de incentivos fiscais. E com esse ICMS menor, essas operações nem sempre vão ser viáveis passando por aqui. Então existe um prejuízo grande para alguns estados, a maioria deles, alguns de forma muito forte, como é o caso de Goiás. A medida que Goiás tem para poder reverter é simplesmente judicial. É tentar, junto ao Supremo, questionar a legalidade, a constitucionalidade dessa medida. Fora isso, não resta muita coisa a fazer. O restante das mudanças será feita gradualmente e também depende de aprovação de resolução pelo Senado. Então, até lá, haverá muita discussão sobre o assunto. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Uma mulher morreu durante voo da American Airlines que seguia de São Paulo a Dallas, nos Estados Unidos. Segundo a empresa, o avião foi desviado para Houston após a passageira passar mal a bordo da aeronave. De acordo com a polícia, a vítima tinha 25 anos e foi declarada morta logo após o pouso. O nome e a nacionalidade da passageira ainda não foram divulgados. Uma força-tarefa do governo federal deu prazo até hoje para que moradores do distrito de Posto da Mata, em Mato Grosso, desocupem as terras indígenas. Segundo a Fundação Nacional do Índio, quem não sair terá os bens confiscados pela Justiça e deverá responder pelo crime de desobediência. A região concentra poceiros que resistem à desocupação. Um aposentado de 67 anos foi preso com 13 armas de fogo em uma casa em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi autuado por porte ilegal. O aposentado chegou a apresentar o registro de 8 das 13 armas, mas toda a documentação estava vencida. 7h58. 16 pessoas morreram e 120 ficaram feridas durante um culto evangélico na virada do ano em Luanda, capital de Angola. As vítimas foram esmagadas e asfixiadas quando tentavam entrar em um estádio superlotado, onde a Igreja Universal do Reino de Deus promoveu uma vigília de Ano Novo na noite de segunda-feira. Autoridades investigam se o estádio com capacidade para 70 mil pessoas cumpriu as normas de segurança.
O exército colombiano divulgou imagens do bombardeio que matou 14 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. O ataque ao acampamento dos rebeldes foi na virada do ano no noroeste do país, a mais de 400 quilômetros da capital, Bogotá. O governo começou o processo de paz com a guerrilha, mas as operações militares não estão suspensas. 7h59. E termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e José Calazans. Redação e edição, Adam Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio, Fábio Maurício. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Ricardo Souza. Central Técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Telerádio Difusão, Abadia Lima. Mundo em Sua Casa volta amanhã para você. Uma ótima quinta-feira. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.